Boa noite a todos. Esse é mais um encontro do grupo de estudos em psicanálise, um chá com Freud. Hoje, o artigo que vamos discutir é um artigo de Freud, né? Uma conferência, na verdade. Salvo engano, uma das últimas conferências dele, ele já estava assim, numa idade já bem avançada, quando ele escreveu essa conferência. E eu acho, se eu não me engano, essa conferência ele não chegou a ser proferida mesmo, ele escreveu, mas ele não chegou a apresentar realmente essa conferência, mas é bastante interessante, apesar de um nome alemão, né, muito, o alemão, a língua alemã, ela é muito difícil, né, a meu ver, ela é muito difícil, ela é bastante complicada, inclusive para os próprios alemães, né, tendo que o próprio Freud, depois de fazer as diversas cirurgias que ele fez no fim da vida dele, ele teve câncer, né, um câncer nessa região da boca e garganta, e aí ele fez diversas cirurgias e ele não conseguia mais falar o alemão fluentemente, porque toda essa parte a garganta, né, as cordas vocais também foram comprometidas. Boa noite, Ju, seja bem-vinda. E ele não conseguia mais pronunciar perfeitamente, porque a língua alemã ela tem um sotaque muito forte também, né, tem um arrastado muito forte. E as palavras alemãs, elas têm um significado também muito específico, né? Então, o nome desse artigo é a questão de uma Weltanschauung. E aí a gente vai descobrir quem é essa bendita, o que é essa bendita Weltanschauung, né? Quem já leu o artigo aqui já está sabendo, né? Deixa eu tirar aqui. E aí a gente vai iniciar o que se trata, né? Essa conferência do Freud, o que ele queria dizer aqui com esses escritos dele, né? As meninas que estão entrando aqui, tiverem qualquer dúvida, todos, né? Quem tiver alguma dúvida, pode já abrir o microfone e perguntar, ok? Então, vamos lá. Vamos ao sentido da palavra Weltanschauung, né? E como eu falei aqui, a língua alemã, ela tem, a tradução dela é bastante complicada para traduzir algumas palavras, porque ela tem um sentido muito próprio, né? Ela tem um sentido muito próprio. Mas o mais próximo que a gente conseguiu traduzir essa palavra, para a gente ter um entendimento aqui, porque às vezes a tradução ela perde o sentido, ela fica com um sentido incompleto, mas o mais próximo que a gente conseguiu chegar dessa tradução do Weltanschauung seria uma cosmovisão, e aí ficaria a questão de uma cosmovisão, né? E aí, a Welt, na verdade, significa mundo, Anschauung, visão, né? Que aí a gente poderia unir uma cosmovisão. O que seria uma cosmovisão? Né? O que seria isso? Aí a gente pode pensar naquela premissa do senso comum que diz assim, o óculos pelo qual você enxerga o mundo, né? A Weltanschauung, essa cosmovisão, é a forma como se enxerga alguma coisa. O entendimento que se tem de mundo, a constituição ontológica que vem do sujeito, que é algo muito próprio da gente, né? A percepção que nós temos da realidade, a forma como cada pessoa acredita que o mundo funciona, né? Tudo tem a ver com a fantasia individual e como cada um integra a sua com a fantasia coletiva e ideológica. Como é isso? A gente diz assim, às vezes, né, no popular a gente diz assim, Ave Maria, mas fulano é muito besta. Fulano é muito besta porque ele acredita inocentemente que as coisas só acontecem do jeito que ele pensa. Né? A gente não tem esse questionamento, a gente não tem essa frase, né? Ave Maria, fulano também só consegue pensar assim, bitolado, né? E aí, todo sujeito da face da terra, todo sujeito, cada indivíduo
conscientemente ou não, ele vai possuir uma cosmovisão, ou seja, vai possuir uma visão de mundo, né? Todo mundo tem uma visão de mundo, a forma como acredita que o mundo funciona, como que a gente funciona, né? Todo mundo tem a sua cosmovisão. Assim, então vão existir milhares, né? Se cada cabeça é uma sentença, cada cabeça é um universo, vão existir milhares de formas de ver. Por isso, também existem tantas questões de divergência, né? As pessoas não conseguem, aquelas pessoas mais apegadas à sua cosmovisão, não conseguem muitas vezes nem dialogar, né? Nem ter um diálogo com outras pessoas, porque não aceita. Não aceita que as pessoas pensem diferente, né? Não aceita que as pessoas tenham uma visão de mundo diferente. E aí aqui nós temos diversos tipos de cosmovisão, a tipologia histórica, a tipologia estrutural, a tipologia filosófica, né? Que aí vem de diversas raízes, vem de diversas raízes da cultura, da religião, das artes, inclusive, né? E aí temos os exemplos aqui, por exemplo, histórico, cosmovisão paganista, romanista, modernismo, calvinismo, e a gente não vai adentrar especificamente aqui em nenhuma delas, certo? Mas aqui é só para a gente ter uma noção de como elas também se estruturam, elas têm algumas tipologias, né? Também tem alguns tipos. E aí a gente pode pensar assim, vamos utilizar a religião, aquela cosmovisão religiosa que a gente vai ver mais detalhado aqui nos slides da frente, né? Aquela pessoa que pensa mais, que é mais embasado, que diz assim, mais embasado na sua religião, independente de qual seja, né? E aí a gente já pode pensar, por exemplo, o pessoal do Islã tem uma cosmovisão, uma visão de mundo, a forma como acredita, como vê e como pensa que o mundo age, né, é completamente diferente. A gente está falando de diferença de culturas, né? Mas até no nosso dia a dia, Ave Maria, o meu filho tem a cabeça completamente diferente da minha, né? Porque a cosmovisão, o óculosinho, o que ele utiliza para ver o mundo, né, para entender o mundo é diferente da sua, né? Mesmo com a mesma criação, mesmo assim no mesmo convívio, mas até isso pode sim mudar e pode ser muito semelhante também, né? Então, a Weltanschauung são sempre produtos da história, pois contém em si uma visão de mundo da vida, correspondentes à época e ao modo de vida das pessoas as quais representam. Assim, todas são transitórias e nenhuma é mais válida do que a outra. E a gente pode lembrar dos nossos avós, né? Quem tem recordações aqui dos seus avós, quem teve essa proximidade com os avós ou com a pessoa mais idosa, a gente vê que a forma deles de ver o mundo é completamente diferente da nossa, né? Assim como os jovens, os adolescentes de hoje, as crianças de hoje já têm uma forma diferente de ver o mundo, dessa modernidade que é extremamente robotizada, né, automatizada, com muita internet, com muito acesso a tudo. Nossa, as crianças pegam coisas muito mais rápido que a gente, né? O meu filho de 9 anos, ele já consegue fazer coisas na internet que eu com mais de 40, gente, como é isso, né? Então, assim, além dessas, da mudança biológica mesmo, a cosmovisão, ela está presente, né, historicamente, e em cada época, ela, de certa forma, ela tem ali uma, digamos assim, uma rede de semelhança, apesar do mundo hoje estar totalmente polarizado, né? E o grande volume de acesso que a gente tem hoje a diversas outras culturas e muitas outras coisas, acaba que a gente abre, expande muito mais essas questões, né? Tá dando para entender, gente? Tá ok? Mais devagar, mais rápido, ou tá legal? Pronto. Eu vi um joinha aqui, então tá legal. Qualquer dúvida, pode abrir o microfone, tá? Então, assim, o que o Freud queria nessa conferência, né? O que ele queria
falar, o que é que ele queria dizer, qual era a questão, o ponto onde ele queria chegar, falando sobre cosmovisão, né? O que é que ele queria dizer? Aí a gente vai entendendo, a partir da leitura, que ele queria chegar na questão de, será que a psicanálise, ela tem um óculos para ver o mundo, ou seja, a psicanálise, ela tem uma visão própria do mundo, uma forma de explicar como é que o mundo funciona, que seja própria da psicanálise? Essa era a questão de Freud. A psicanálise conduz a uma determinada Weltanschauung? Se sim, qual era ela, né? Uma determinada cosmovisão? E aí a gente vai entender se ele chegou a uma resposta, né, ou não. Então, assim, a Weltanschauung, cosmovisão, é uma construção intelectual que soluciona todos os problemas da sociedade existente, né? Uniformemente, com base em uma hipótese superior dominante. É como se tivesse ali uma unidade de representação intelectual, ou seja, tivesse uma ciência, ou tivesse alguma instância que conseguisse explicar tudo através das respostas que ela tem, né? Por conseguinte, não deixa nenhuma pergunta sem resposta. A Weltanschauung seria essa construção intelectual que responderia a tudo, que caberia ali para respostas a todas as perguntas, né? E aí o Freud será que a psicanálise, ela é uma visão de mundo que pode explicar tudo, né? Que pode explicar tudo? Porque o que é a psicanálise? O que é essa ciência, né? O que é a psicanálise? E aí a gente vai pensar assim, a psicanálise, ela é uma ciência que ela estuda um objeto específico, né? O objeto aqui entre aspas, porque a psicanálise, ela estuda a mente humana, mas ela não estuda a parte física, a parte biológica da mente, né? O psicanalista, ele é bem diferente de um psicólogo, certo? O psicólogo, se não for da abordagem psicanalítica, o psicólogo ele vai tratar a parte comportamental dos pacientes. Ele vai tratar, por exemplo, a ansiedade, entendendo qual é a rotina do paciente, ajudando esse paciente a se organizar, fazendo mesmo uma rotinazinha, retirando ali da rotina do paciente situações em que eles que sejam deletérios, que sejam ruins para ele. Boa noite, Fernanda, seja bem-vinda. Boa noite, Dora. E então, o psicólogo, ele vai trabalhar, ele sendo da linha comportamental, abordagem comportamental, ele vai trabalhar a parte do comportamento. Mas a psicanálise, ela vai em outro viés, ela estuda psique humana, mas ela não vai tratar o comportamento. A psicanálise é uma ciência que ela estuda partindo de um pressuposto, o pressuposto de que exista, na psique humana, exista a parte consciente da nossa mente, que é essa em que a gente está aqui prestando atenção à aula, se movimentando, sabendo que, depois eu tenho que fazer o jantar, né? Não jantei ainda. Eu tenho que arrumar a roupa do menino amanhã. Essa parte de pensamento, essa parte consciente, que eu estou aqui meio que movimentando, né? Mas a psicanálise, ela parte de um pressuposto que, além da mente consciente, existe uma instância inconsciente, que seria não apenas uma parte em que eu não sei, que não tomo consciência, mas que ela funciona como uma espécie de sistema, que ela tem uma dinâmica própria. E o nosso inconsciente seria ali
a instância da psique em que se registra todas as experiências da nossa vida, e a depender dessas experiências, elas podem vir a ser traumáticas ou não, e esses traumas, essas situações, essas experiências que a gente passa, que foram traumáticas, né, bem basicamente aqui, que foram traumáticas, elas vão ficar como se, não é, mas como se ficassem aprisionadas ali no inconsciente, com a necessidade de que aquele trauma seja resolvido. E aí, como é que esse inconsciente se manifesta? Como é que esse trauma vai ser resolvido? A gente não tem acesso direto ao nosso inconsciente. Ele é como se fosse um código, ele volta codificado. Porque se um trauma, uma experiência que me causou um trauma, ele foi de tal peso, né, que se tornou um trauma, então a nossa parte consciente, ela não aceita, não resiste ficar o tempo todo tendo acesso a esses elementos que causaram trauma. Por isso que ele meio que fica aprisionado lá no inconsciente, mas há uma energia muito grande pedindo para que esse trauma seja resolvido, essa experiência seja resolvida, e essa energia que não cessa nunca, ela retorna. Só que ela retorna disfarçada. E aí ela retorna em sonhos, ela retorna, chamamos de xistes, que são aquelas brincadeiras que as pessoas fazem com elas mesmas, de depreciação de si. Ah, Maria, mas é porque eu sou um balão. Ah, Maria, porque eu sou uma cabeça de balão, que a minha cabeça é muito grande, sabe? Esses tipos de brincadeirinhas que fazem, que vem ali disfarçada de uma dor que realmente existe. Então, o inconsciente, bem basicamente, né? Bem basicamente mesmo, para que todo mundo chegue a esse entendimento. Esse inconsciente, ele fica registrado ali. Boa noite, meninos que entraram agora. Nesse inconsciente ficam registradas ali todas as nossas experiências, e aquelas que precisam ser resolvidas, elas retornam codificadas, ou seja, diferenciadas, elas se travestem de outra coisa, para que a nossa consciência não entenda que se refere àquele trauma, né, aquela experiência lá, e aí quando vem para a gente para ser resolvido, ele ainda traz um pouco de angústia, né? E aí a gente pode pensar naqueles sonhos que a gente chama de pesadelo, né? Ah, eu tive um pesadelo tão terrível, né? Os xistes, que são essas brincadeiras consigo mesmo, que acabam ali mascarando uma dor que existe, que não é consciente, ele não tem consciência de que aquela brincadeira, não, aquela brincadeirinha é para fazer o povo rir, mas no final das contas há uma dor ali por trás que ele nem conscientemente tem essa noção. E também nos sintomas, né? E os sintomas, todas essas questões foram descobertas por Freud na clínica. A psicanálise, ela nasce na clínica. Freud foi um médico neurologista que atendia pacientes que chegavam na clínica e ele fazia a consulta e os exames e não apresentava os pacientes passando mal, com muitos adoecimentos, algumas pacientes cegas, por exemplo, mas que não havia nada no corpo dela, nada no fisiológico, no biológico delas, que tivesse causando aquele sintoma. E aí a medicina da época dizia que era fingimento, que elas estavam mentindo, né? E aí os sintomas histéricos, que eram esses, o Freud começou a entender que havia algo ali, que não havia como uma pessoa que, em real sofrimento, estivesse inventando, né? Aí, entre a medicina e as pacientes, o que a medicina dizia, né? Ele, como médico, pensava isso também. Eu olho no corpo dela, não tem nada, mas ela está cega, e ela está sofrendo, e ela me pede ajuda. Então, entre escolher a medicina e escolher a paciente, o Freud escolheu a paciente.
Então, eu vou investigar aqui, né? Pode perguntar, Shirlene. Isso aí é bem parecido com no caso assim, da depressão, né, nas pessoas, porque assim, o que as pessoas veem a pessoa que tem depressão? Muitas vezes, quando a pessoa tá só deitada ali, as pessoas, não, você tá com preguiça, isso é besteira sua, bobagem, levanta, vai trabalhar. E às vezes a pessoa tá ali num sistema, como se diz assim, sem poder. Às vezes você não entende, as pessoas não entendem que aquilo ali é uma tristeza muito grande, um trauma que está dentro da pessoa também, né, Vera? Eu acho que é isso, né? Perfeitamente, Helene, perfeitamente. Sim, a depressão ela tem fatores diversos, mas sim, todos os adoecimentos, todas as doenças, todos os adoecimentos têm fundo emocional, né? E o emocional ali da psique, ali do inconsciente, né? Todas as doenças ela tem esse fundo, porque o nosso corpo, ele não é separado, né? A medicina, ele separa a gente, esquarteja a gente, né? Tem um médico que é o médico da cabeça, né? O otorrinolaringologista, tem o médico que trabalha com apenas a parte mais nervosa, tem o médico cardíaco, ou seja, se divide, né? A medicina divide o ser humano, mas o nosso corpo é totalmente integrado, né? E a psicanálise, nesse sentido, ela vem ter esse olhar mais, digamos assim, por um outro viés, né? Eu ia dizer mais abrangente, mas assim, a psicanálise ela olha não apenas a doença, ela olha não apenas o diagnóstico, porque quando a gente olha uma pessoa com depressão, quando o médico olha a pessoa com depressão, ele analisa os sintomas e ele passa remédio, né, para tratar o corpo, né? Aí a medicina briga muito porque a depressão é na questão de ali eu esqueci o nome, o funcionamento cerebral ali que está em baixa dopamina e tatatá e ttt. Mas eles esquecem, eles não levam em consideração que nós, além da parte fisiológica, existe a psique, que não é um local. O inconsciente não é um lugar no cérebro, né? Ali o inconsciente é como se o Freud tivesse construído essa, essa ciência e o conceito de inconsciente para a gente entender essas questões, né? Não tem como dizer, o inconsciente é a parte ali, talvez a glândula pineal, não existe, né? Não é assim. E o inconsciente está no nosso corpo inteiro, né? Porque nós somos um ser integrado. Nós somos um ser único. Nós não somos cabeça, tronco, membros, né? Nós somos um ser. Tanto que, ok, a gente sobrevive sem algum membro, mas não sobrevive sem a cabeça, né? Então, a cabeça ali, o nosso sistema nervoso, ele sai do cérebro e ele se espalha no corpo todo, né? Então, assim, o que é que a gente queria chegar? Eu fiz todo esse passeio aqui, para as meninas que estão entrando agora já tem uma noção ali do que é que se trata também a psicanálise. E aí, também para fazer esse passeio e dar certo aqui. Opa, peraí, que eu tô saindo. E aí, assim, para chegar na questão do que Freud queria dizer com essa cosmovisão, né, com essa visão de mundo, se a psicanálise ela tem essa visão de mundo, se a psicanálise responde a tudo, né, porque como a medicina, como as ciências, elas, no geral, elas tentam responder e elas só aceitam, né? A ciência, ela só aceita aquilo que se pode comprovar, né? Aqueles estudos sobre uma doença que tem diversas comprovações, aí a medicina aceita. Porque tem lá, como a gente vê no corpo físico, fisiológico, mexer aqui, fazer teste, né, fazer estatísticas e tal, a ciência aceita. Mas a psicanálise, desde o seu nascimento, né, até hoje, ela ainda sofre muitos ataques, porque a psicanálise, ela não trata apenas o corpo, né? Porque quando a gente trata a psique, quando a gente trata as questões emocionais, e quando a gente fala de emoção, você não pode abrir aqui o coração e tirar as emoções. Você tira o coração, o órgão, né? Mas as emoções você pode cortar, fazer picadinho, tacar fogo no coração, as emoções não estão ali, porque as emoções não são palpáveis, né?
E aí, uma ciência que trata das experiências emocionais do ser humano, ela não é bem vista pela ciência ortodoxa, né? Por quê? Porque não tem como um psicanalista, não teve como Freud, qualquer um que seja, chegar, cortar alguma parte do corpo, ou então dizer, fazer um raio-x, está aqui, ó, o inconsciente, essa pontinha aqui, está aqui o trauma. Não tem como fazer isso, porque quando falamos de emoções, nós falamos de algo etéreo, algo que sentimos, né? Algo que experienciamos de uma forma diferente, não é topológica, né? Não é física. A gente não encontra ali a raiva, né? Ela se expressa. A gente vê características no corpo, mas a gente não encontra. Está aqui, ó, está aqui, cortei aqui, está aqui a feipinha da raiva, tirei, né? Não existe isso. E as ciências, elas brigam muito com a psicanálise por conta disso. A psicanálise levou muitos anos para ser aceita. E, na verdade, ela ainda nem foi totalmente aceita. Inclusive, recentemente teve um livro falando sobre essa questão da psicanálise, chamando como pseudociência, uma falsa ciência, né? E, na verdade, não tem como a ciência querer exigir da psicanálise algo que não tem como cortar e mostrar que está aqui, né? Mas a própria neurociência, a ciência da neurociências, já também bastante atual, e que tem ganhado aqui grande espaço na, no público, né? As neurociências já lançaram diversos estudos e artigos que comprovam a psicanálise, que comprovam que Freud estava certo. Não encontrando fisiologicamente apenas as questões do inconsciente, mas provando que essa dinâmica emocional também ali, ela existe e faz parte, né? Então, assim, onde é que Freud queria chegar nessa questão da cosmovisão? Vamos passando aqui. E aí ele vai dizer, como a psicanálise é específica, ela é uma ciência especializada, ela é especializada no sujeito, no ser humano, ela não olha apenas o diagnóstico, essa pessoa é TDAH porque tem todas as características, enquadrou aqui, todos os passos X, ok, eu mando o laudo, e é isso que a medicina faz. E a psicanálise, ela não vai olhar o TDAH, não vai olhar o TDAH, não vai olhar o autismo, ele vai olhar aquele sujeito que está enquadrado dentro desse diagnóstico. Quem é esse sujeito? Quais são as questões dele? O que é que ele tem a trazer aqui? Quais são as emoções? Qual foi a vivência? Qual é a história emocional desse sujeito? Né? Então, como uma ciência especializada nesse âmbito, ela trabalha com a mente humana e ela sozinha, o Freud vem dizer que sozinha, ela não tem como construir uma visão de mundo específica também só para a psicanálise, né? Mas ela tem que aceitar alguma visão de mundo. Ela vai ter que aceitar alguma das que já existem. E aí a gente vai entender quais são as que já existiam, que se poderia ali ter algum escopo de que tem alguma base, né? Para ver qual que seria, né? Qual que o Freud ali adotou ou associou ao que chega mais próximo ali da visão de mundo que a psicanálise quer apresentar, né? Ele vem, no artigo, ele vem falar sobre 3 cosmovisões, né? A cosmovisão, a visão de mundo da arte, que ele vem dizer assim, a arte tem uma visão de mundo muito ilusória, porque o artista é aquele que usa muito a imaginação, na fantasia, no imaginário, ele cria coisas belíssimas, poemas, esculturas, música, dança, enfim, uma infinidade de coisas. Mas a visão de mundo da arte, ela não pretende, não tem a pretensão de a realidade, não tem pretensão da realidade. Ele pretende, na verdade, criar, a partir do imaginário, coisas novas, coisas inovadoras, coisas diferentes, ou até mesmo resgatando coisas do dia a dia, da realidade, mas não tem a pretensão de
criar algo no sentido de criar uma nova visão de mundo que explique outras coisas, né? Que explique ali a realidade. A filosofia, que é a visão de mundo da filosofia, que o Freud pensou, deixa eu ver se a psicanálise se aproxima dessa visão de mundo. Ele vai dizer que a filosofia é uma visão de mundo muito difícil de compreensão, né? Tem pouco alcance, ele faz assim uma certa crítica também, porque a filosofia, ela pretende apresentar assim, um quadro do universo que seja sem falhas e totalmente coerente. E ele vai dizer a psicanálise também não tem essa visão de mundo. A visão de mundo da psicanálise não é essa. Ela não vai olhar o universo como algo sem falhas e totalmente coerente, né? Essa tentativa ali de perfeição. A psicanálise não entra nessa visão de mundo. E aí ele olhou para uma visão de mundo interessante, né? Que ele chamou até de mais expressiva das três, que não se limita apenas ao conceito, mas que se conecta também com as emoções, né? A religião, ela se conecta com as emoções, que se torna solução para desamparo infantil, né? A solução do desamparo infantil, porque quando a gente fala em religião e as pessoas que são mais religiosos mesmo, que estão mais, têm mais essa proximidade com a religião, elas sentem esse grande amparo também, né? E as religiões, elas meio que amparam essas emoções das pessoas, né? Essa parte emocional também. Essa parte aqui eu vou passar, tá, gente? Deixa eu pular aqui para... Então, assim, o Freud vai dizer, sendo a Weltanschauung, né, a natureza dessa cosmovisão, torna-se fácil a resposta no que respeita à psicanálise. Na qualidade de uma ciência especializada, que a gente já havia falado, ramo da psicologia, psicologia profunda, ou psicologia do inconsciente, ela é praticamente incapaz de construir por si mesma uma visão de mundo. A Weltanschauung da ciência, porém, ela tem que aceitar uma Weltanschauung, ou seja, uma visão de mundo científica. E aí Freud chega nesse ponto. A visão de mundo que talvez mais se aproxime aqui da visão de mundo, do entendimento que a psicanálise tem, seja essa visão de mundo científica. Só que tem um problema, como ele diz aqui. A Weltanschauung da ciência já diverge bastante com a nossa definição, porque é verdade que também supõe a uniformidade da explicação do universo, que tem algo ali uniforme nas explicações, a ciência pensa isso, a psicanálise também, mas o faz apenas na qualidade de projeto, cuja realização é relegada ao futuro. Afirma que não há outras fontes de conhecimento no universo além da elaboração intelectual de observações cuidadosamente escolhidas. E aí, assim, o que eu já tinha trazido. As ciências, a cosmovisão científica, ela necessita que a verdade seja comprovada, né? É preciso que tenha comprovação. E aí, como é que a psicanálise faz isso? Né? Como é que a psicanálise vai dizer assim, a gente está falando de emoção, a gente está falando de psique, eu não tenho como colocar estatística de quanto por cento aqui o inconsciente está agindo agora, né? Não é assim que funciona, e não é assim que a psicanálise é proposta de funcionar, tá certo? Tá dando para entender, gente? Como é que tá chegando para vocês aí? Sim, professora. Antes de ler o livro, eu pesquisei também. Aí eu entendi que o que Freud estava falando era a visão de mundo. Tá dando para entender, sim, viu? Que ótimo. Meninas, vocês que estão a primeira vez aqui com Freud, tá dando para entender, tá ok? Alguma dúvida? Beleza. Então, eu toco o barco aqui. Professora, Sim, para compartilhar também, sobre sim. a questão da arte, né, que a senhora falou, vai Uhum, também alguns humoristas, até um já falecido, que era o Chico Anísio, ele uhum, tinha um alto índice de depressão. uhum. Mas, assim, na TV não demonstrava isso, né? Pode-se dizer também que é uma visão artística, né? Que Exatamente.
Exatamente. E na Além, depressão, ele usava tipo o humor para sair desse escape, que ele tinha uma dor, né, profunda no seu inconsciente. exatamente, os xistes são justamente isso, né? Esses pontos. Não é que todo humorista, né? A gente não precisa generalizar, pensar, então todo humorista tem questões muito profundas. Pode ser que não, né? Mas geralmente as pessoas mais xistosas, né? As pessoas que brincam ali com as suas dores como se fosse uma coisa muito engraçada, há realmente uma dor ali por trás inconsciente. E essa dos chicones eu não sabia, Fernanda. Muito obrigada. Eu não sabia. E tem outro também humorista, Uhum, e o nome dele é Jacinto, o nome humorístico dele é uhum, Jacinto Manto. E aham, a psicóloga dele sugeriu para ele começar a gravar vídeos de humor. Aí assim ele começou a sair da depressão. Quando uhum. ele começou a usar o humor mais pro lado mais, o lado mais gospel, mas ele fazia humor de acordo com isso. Aí ele conseguiu sair da depressão. Foi um escape assim para ele também. Exatamente, e é porque além de ele já estar na terapia, né, ele estava com o psicólogo, ele foi conseguindo elaborar a partir também do que ele estava fazendo com essa dor, né? Porque quando se faz o xiste, quando se utiliza da brincadeira para tentar ali amenizar essa dor, mesmo inconscientemente, sem saber, ali brinca consigo, eu sou muito feio, eu sou torto, eu tenho os cabelos duros, essas brincadeiras, elas escondem essa dor ali, mas nesse caso ele utilizou para essa elaboração, e foi muito interessante. Que bom. Obrigada, Fernanda, pela contribuição. Então, assim, o Freud vem dizer que, opa, a cosmovisão, ou seja, a visão de mundo aqui da psicanálise, ela se aproxima o máximo da cosmovisão científica, mas ela não encaixa ainda totalmente por essas questões, né? A ciência, ela exige esse tipo de confirmação, né? E a psicanálise, a confirmação dela não é que isso diminua a psicanálise como ciência, muito pelo contrário. Mas a psicanálise, ela vai dizer assim, as questões com que trabalhamos aqui não são topológicas, não tem um lugar, né? O inconsciente não tem um lugar, o emocional não tem um lugar, né? Não tem como eu pegar isso aqui e criar um artigo para estatizar, vou colocar as estatísticas de quanto aqui está aparecendo de emoções, não tem como fazer isso, né? Mas, ainda assim, o Freud vem dizer, apesar da crítica, né, apesar do Freud criticar essa visão de mundo científica, ele disse, se a psicanálise é uma ciência, ela só pode se aproximar ao máximo aqui dessa visão de mundo científica, né? Porque, assim, eu vou até passar aqui para... Cadê? Pronto. Porque no artigo também, né, ele vem trazer aqui que talvez ali da religião, a cosmovisão religiosa, seja uma mais, que tenha, seja mais completa, né? Que tenha uma completude maior. Que ele vem dizer assim, a cosmovisão religiosa lhe dá informações a respeito da origem e da existência do universo, ou seja, satisfaz a sede de conhecimento, assegura-lhes proteção, felicidade definitiva nos altos e baixos da vida, né? Acalma os medos, oferece conforto ali nas desventuras, dirige seus pensamentos e ações mediante preceitos e os quais estabelece com toda a sua autoridade, ou seja, estabelece preceitos, proibições e restrições, né? Então, seria muito completinho ali. Em um ponto do artigo, ele quase assim, talvez ele elogia, de certa forma, a cosmovisão, a visão de um mundo religiosa, porque ele vai comparando, né, para ver ali qual que a psicanálise chegaria, diz assim, mas a religião, ela é muito completa, ela responde a tudo, porque a Bíblia, ela responde como o mundo iniciou, né, o primeiro momento do mundo, né, do mundo do planeta, não do universo, mas do mundo do planeta, até como é que vai finalizar, né? E assim, abarca as questões emocionais, ele reconhece isso, e ele disse que
o ser humano precisa, né? O ser humano precisa da religião nesse sentido, porque acalma o desamparo, inclusive. E aí ele só compara, mas a psicanálise ela não tem essa completude, porque tem psicanalistas que dizem assim, a psicanálise responde a todas as questões, mas a psicanálise não responde, no sentido de ter essa visão de que tudo pode ser explicado através da ótica da psicanálise do inconsciente. Nem tudo, né? As questões subjetivas, as questões humanas, sim, as questões humanas, a psicanálise, ela entra num âmbito gigantesco de conhecimento, de entendimento do ser humano. Mas, no que não se trata, no que não cabe a ela explicar ou entender, ela não vai entrar, né? Por exemplo, nesse entendimento de como é que o mundo iniciou. A psicanálise não vai explicar isso, né? E aí eles assim, então, respeito a religião, respeito a cosmovisão da arte, da filosofia, mas a psicanálise se aproxima mais, ela não se enquadra totalmente, né, como as ciências querem, por conta disso, precisar estatizar tudinho, ter referências, ter comprovações, mas ela se aproxima o máximo possível dessa visão de mundo, das ciências, no sentido de que entender as questões, entender como o ser humano funciona, como é que as coisas funcionam, tá certo? Estou passando aqui porque essas questões aqui já meio que também já foram faladas, tá? Então, assim, Freud considera a Weltanschauung religiosa representante da psicanálise? Não, né? Ele respeita, acha muito interessante por essa completude, mas a psicanálise, ela se aproxima ali da cosmovisão, dessa visão de mundo, dessa forma de entender, né? Entender como as coisas funcionam, mais ali do lado da ciência, tá? Só um minutinho, pessoal, tá? Prontinho. E aí a gente chega no slide final, na seguinte conclusão. A psicanálise, ela não precisa de uma cosmovisão para ela, sozinha, né? Porque ela não vai responder todas as questões do mundo, né? Ela faz parte da ciência, porque há agora como se comprovar também que com todo esse tempo, toda essa caminhada da psicanálise, ela já assumiu esse lugar de ciência, ela é uma ciência, sim, a psicanálise é uma ciência, apesar das outras ciências não quererem aceitar, ainda há muita briga, infelizmente, entre psiquiatra, psicólogo e psicanalistas, porque cada um abarca um âmbito diferente, né? O psiquiatra, ele é o médico que tem especialização, né, na psiquiatria, e então, como médico, ele vai tratar a parte fisiológica, passando remédios, inclusive, né? O psicólogo, geralmente eles também tratam o comportamento, né? Porque tem psicólogos que eles estudam abordagem psicanalítica, então seria um psicólogo de abordagem psicanalítica, e aí não, eles se aproximam do psicanalista, né? Mas o psicólogo, na grande maioria, trabalha o comportamento, né? Modular ali o paciente, de como é que ele vai mudando a rotina, mudando questões da vida dele mesmo, dando sugestões para que isso aconteça. E o psicanalista, não. O psicanalista também não passa remédio, assim como o psicólogo, né? Nós não tratamos apenas o corpo, né, porque quando nós tratamos as questões emocionais do inconsciente, essas questões, essas experiências que estão ali por trás de diversas coisas, diversos adoecimentos, diversos sofrimentos, desde ansiedade, depressão, bipolaridade, autismo, a psicanálise ela abarca, ela tem como conhecimento embasado, inclusive, e sendo comprovado, de entender esse sujeito dentro desses adoecimentos e por que esses adoecimentos estão surgindo.
E aí todas essas questões são vistas ali dentro do conceito inconsciente, né? E aí o Freud vem dizer assim, então, a gente tem que aderir a essa cosmovisão científica, no sentido, nós somos ciência, nós estamos aqui, inclusive, contribuindo muito para o entendimento da mente humana, né? E nesse sentido, ele disse, então, nós somos ciência, né? Esta, porém, dificilmente merece um nome grandiloquente, assim, enorme, pois não é capaz de abranger tudo, é muito incompleta, e o Freud tem consciência de que a psicanálise ela ainda está em expansão, né? Há ainda bastante conhecimento dentro da psicanálise se construindo. Ele entende que ela não é completa, não é uma ciência completa, ela está sempre se construindo, está sempre ali se auto-estruturando no sentido de, tem coisas aqui que a gente pode aprender um pouco mais, e isso é fantástico, né? Meninas que estão entrando agora na formação de psicanálise, eu creio que vocês vão gostar muito, porque é uma ciência muito, muito, muito agradável de se estudar. É uma ciência que não é fácil, não é mamãozinho com açúcar, de, eu não vou estudar, vou só dar uma olhadinha aqui, vai dar certo. Não, não é assim. As meninas aqui que já estão há um tempo, né, Elina, né, Fernanda, Ju também, já estão há um tempo aqui na caminhada, elas sabem que é bastante intensa, a psicanálise é bastante intensa, mas é interessantíssima. Eu creio que vocês vão gostar muito. E eu creio que vocês já devam ter ali algum conhecimento, visto alguma coisa sobre psicanálise, né? Por isso que vocês entraram também aqui no curso. Bom, esses foram os meus apontamentos sobre esse artigo. E, assim, a dinâmica aqui do grupo eu trago os slides, né, com os meus apontamentos, mas não é uma questão de chegar aqui é uma aula, né? Não é uma aula que eu vou chegar aqui e vou dar aula para vocês. O intuito do grupo é ter essa troca, né? Ter essa conversa, que vocês vão ler os textos também, e o que vocês entenderem, ou o que vocês não entenderem, que vocês quiserem contribuírem ou perguntarem, é aberto para a gente justamente fazer essas discussões, tá certo? E aí, se vocês tiraram uma fotinha, porque eu estou no computador, não sei como é que tira a fotinha, não dá para tirar um print aqui, alguém tire um print, se quiserem abrir as câmeras, ajeitar os cabelinhos para aparecerem belas como são, né? Para a gente fazer esse registro e colocar lá no grupo, bem bonito, tá bom? Como é que foi para vocês, as meninas, desse primeiro encontro também, para as meninas que já são veteranas aqui da casa, como é que foi para vocês esse encontro hoje? Me digam aí, me deem um feedback. Boa noite, Cristiane, pode falar. Pronto, eu já conheci um pouquinho a psicanálise, né, e tinha vontade de fazer, na verdade eu ficava em dúvida se eu fazia, assim, quando eu era adolescente, minha vontade sempre foi fazer psicologia. Por N motivos não deu certo fazer. E aí, já adulta, né, recente, comecei a ouvir falar muito sobre psicanálise, comecei a pesquisar. E aí, quando eu comecei a fazer neuropsicopedagogia, e aí fui fazer um curso de desenho, e no curso de interpretação de desenho, então fala muito sobre essa questão do inconsciente, né? Que o inconsciente você coloca no papel, aquela coisa assim. E eu fiquei cada vez mais encantada, né, com aquilo. Aí eu disse, não, eu acho que eu meu destino não é ser psicóloga, é ser psicanalista mesmo. E né, fui conhecer um pouquinho mais para realmente tirar minhas dúvidas em relação a isso, porque como no começo você falou, existe ainda muito preconceito em relação à psicanálise, né? Então, assim, falta de conhecimento, às vezes é a opinião mesmo da pessoa que é relacionada àquilo, mas, assim, né, tivemos a segunda aula e eu entrei porque eu me encantei cada vez mais, né? E assim, a cada aula realmente eu estou gostando. Que bom.
muito feliz. Que bom. Bom, Pronto, alguém tirou a foto? alguém tirou foto? Acho que sim. Pode falar, Fernanda. Meu esposo também está aqui no grupo, aliás, estava aqui participando, aí ele avisou que não vai abrir a câmera porque está no trabalho, tá, gente? Oi, Não, Fernanda. professora, nada não. Ah, tá. O que ele você querer. Tá Mas certo. as meninas novatas, seja bem-vinda e é sempre bom os estudos, porque a gente aprende muita coisa junto. É verdade. Obrigada, Fernanda. Ah, e esse grupo é meu xodó. É meu xodó, eu adoro. Bom, Pronto, Vera, eu bati uma foto e te marquei, viu? obrigada, meninas. Muito obrigada por hoje. Nosso tempo também está encerrando aqui, senão vai fechar. Então, muito obrigada, boa noite a todos e até o próximo encontro. Vou colocar lá no grupo qual é o próximo artigo, tá? Qualquer dúvida, vocês me chamam lá, tá bom? Pronto. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Obrigada. Foi um prazer. Boa noite. Prazer Boa foi noite meu. a todos. Isso. Sejam bem-vindas, Boa noite, novatas. meninas. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, professora Vera, por um Bem-vindas. evento maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. meninas. Tchau. Posso desligar a câmera? Sair. Aqui. Tô apanhando aqui para desligar.